boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Mais Saúde dessa semana, que traz muitas informações para você, como sempre. Hoje nós vamos falar sobre o chocolate. Páscoa se aproximando, como que você vai fazer para que concilie uma alimentação saudável junto com essa vontade de comer um doce, aproveitar nessa data? Nós também vamos falar sobre a chegada do outono e quais são as doenças virais que essa estação traz e como fazer para se proteger e cuidar. Está aqui conosco a doutora Priscila, que é nutricionista, e também o doutor Domingos, que é pediatra, e nós vamos dar todas essas dicas e orientações para vocês. Bom, lembrando que vocês podem participar conosco através do telefone, através do WhatsApp, pelo 3821-4488 ou pelo 999474515. Todas as pessoas que participarem conosco estarão concorrendo a um brinde da Lacqua di Fiore no fim do programa. Bom, para a gente começar aqui comigo a doutora Priscila, que é nutricionista. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Ayandra, tudo bem? Boa noite a todos. Seja bem-vinda ao programa de hoje. Obrigada. E nós vamos falar sobre um assunto que é interesse de todo mundo, porque principalmente agora com a chegada da Páscoa, as pessoas já começaram a olhar no supermercado os valores, pesquisar quais tipos de chocolate que tem disponível no mercado. E a gente sabe que nem todo mundo pode comer com todos os tipos de chocolate, e tem algumas que são específicos para alguém que tem uma intolerância, que não pode comer doce. Quais são esses produtos? O que tem esse significado para a gente agora no período de Páscoa? Bem, a Páscoa é um período religioso, as pessoas gostam de comemorar, se reunir em família, então tem um significado muito maior até do que a questão do chocolate, enfim, mas ele é o símbolo, é um dos principais símbolos da Páscoa. Hoje no mercado a gente encontra vários tipos de chocolate, né, inclusive para as pessoas que têm intolerância à lactose, alergia ao leite, pessoas que têm intolerância ao glúten, ou os celíacos, que são os alérgicos ao glúten. Então, são vastas as opções que se tem no mercado. O que a gente sempre orienta como nutricionista é o equilíbrio, independente da data, né? A gente tem que ter um equilíbrio para a ingestão de qualquer tipo de alimento. As pessoas têm hábito de falar, isso engorda? Pergunta, né? Tudo engorda quando passa da medida. E para se ter uma Páscoa saudável, né? Porque a Páscoa dura um final de semana, é um feriado, e segunda-feira todo mundo desesperado chora o prejuízo desse final de semana, que é uma delícia, em família, muito chocolate, mas a gente precisa, né, tomar alguns cuidados. Então, eu tenho algumas dicas para dar hoje. Uma delas é: as famílias são sempre muito grandes e isso chega a ser prejudicial para as crianças. Tem criança, enquanto a gente, né, existem crianças que não ganham nada, tem famílias que uma criança ganha 5, 10 ovos de Páscoa, isso é um exagero. E hoje a gente tem lutado muito contra a obesidade, não só de adultos, entre adultos, mas infantil também. Então, a gente precisa incentivar bons hábitos alimentares sem exagero. Então, uma dica é: se a família é grande, faça um amigo oculto. Eu acho que, né, a gente está passando por um momento de restrição financeira, eu creio que é a realidade de todos nós brasileiros. Então, é uma dica, inclusive, para que a Páscoa se torne mais barata. Assim como a gente faz amigo oculto no final do ano, fazer um amigo de chocolate, né? Amigolate, isso é. Um amigolate com ovos de Páscoa, ou caixas de bombom, barra de chocolate, enfim. Além de baratear, eu sempre brinco que, se alimentar de uma maneira adequada, a pessoa fica mais rica e mais magra. Rica e magra, né? Porque a gente tem um hábito de ouvir das pessoas: nossa, fazer uma alimentação regrada, balanceada, sai mais caro do que uma alimentação que não é saudável. Mas, na realidade, tem como fazer uma alimentação saudável, regrada, economizando também. Claro, e eu sempre digo o seguinte, sempre quando eu ministro palestras, eu falo em relação a isso. Ok, por mais que saia caro, porque a gente sabe que, infelizmente, no nosso país, existem produtos como os orgânicos, por exemplo, que são muito caros, não são acessíveis a toda a parcela da população. Mas qual é a escolha que a gente quer para a nossa vida? O que eu for economizar
agora, com alimentação, eu vou gastar mais tarde com medicamento. Então, é uma escolha, é uma troca que a gente faz, né? Por mais que não seja uma alimentação tão barata, existe a possibilidade, claro, de fazer, né, de se alimentar de uma maneira saudável e com custo baixo. A gente mora numa região agrícola, todo mundo tem um espaço, a maioria das pessoas, né? Não posso generalizar. Grande parte tem um espaço no quintal para fazer uma horta, né? Então a gente tem como ter uma alimentação saudável e mais barata, sim. E uma das opções para a Páscoa, né? A gente retomando o nosso assunto, é o Amigo Latte, onde vai se tornar muito mais barata a comemoração desse domingo de Páscoa. Agora, a gente falou aí dessa dica, já começou o programa dando uma dica para as pessoas de como fazer para economizar no bolso e também evitar ganhar muito chocolate comer em excesso. Agora, a gente sabe que além da questão do sobrepeso, desse alimento ser um alimento calórico, rico em gordura, tem a questão também das restrições. Tem muitas pessoas que não podem se alimentar de determinado tipo de produto e o chocolate acaba sendo uma restrição para muitas pessoas. Como que as pessoas podem conciliar e fazer essa alimentação, aproveitar o chocolate sem atrapalhar na saúde? Bem, é possível que todas as pessoas, né, no geral, consumam o chocolate. O que a gente recomenda são os chocolates amargos. Eles têm propriedades benéficas para a saúde, né? Funcionam como cardioprotetores, né? Protetores para o coração, anti-inflamatórios, antioxidantes. O que se recomenda são chocolates 50% a 70% cacau. Esses, sim, a gente consegue os benefícios que o chocolate ele pode trazer para a saúde. Pede-se para não consumir aqueles à base de parafina, né, de maneira alguma. Então, na escala de melhor para o pior, o amargo é o melhor, e depois vem o meio amargo, ao leite, o branco e o parafina. Então, chocolate, aqueles à base de parafina, que muitas vezes são para aqueles chocolates decorativos, porque ele tem uma estrutura melhor, ele não derrete. Então, o que a gente vê muito acontecer, vinhos de chocolate de parafina, não é benéfico para a saúde, não traz benefício algum. O chocolate branco, ele é basicamente açúcar e gordura, né? A manteiga do cacau, que é extraído do cacau. Então, se a pessoa tem uma necessidade maior de um doce, de que seja doce, que escolha o chocolate ao leite. Mas prioridade, o chocolate amargo e o meio amargo. Esse, se consumido em quantidades adequadas, que em torno de 30 gramas por dia, ele não tem restrição nem para diabético, tá? Ele pode ser consumido por diabético, dislipidêmico, desde que seja numa porção menor. Mas 30 gramas é muito pouco. Para as pessoas em casa tentarem visualizar, o que seria 30 gramas? Um quadradinho, né? Um pedacinho, bem pequenininho, assim, um tablete, né? Um quadrado de um tablete. Então, se você está com muita vontade, eu tenho pacientes que gostam muito de chocolate, e aí, mas aí você vai me tirar o chocolate. Normalmente, eu não proíbo, desde que o paciente não tenha nenhuma patologia que impeça o consumo de alimentos, eu gosto de trabalhar muito com equilíbrio. Então, eu sempre questiono meu paciente, o que é maior, a fome ou a vontade de comer? Sabe quando você tem eu dou esse exemplo para os meus pacientes. Às vezes você está com uma vontade de comer alguma coisa, você come a casa inteira, você acha que é fome, não é fome, é vontade de comer alguma coisa. Você come tudo que tem em casa e nada te sacia. Exatamente. Aquilo ali é a vontade que a pessoa tem de comer aquilo. Então, deu vontade de comer um chocolate, come um quadradinho, né? Coloca no congelador, no freezer, e aí põe na boca, deixa ele derreter na boca como se fosse uma bala, vai saciar o desejo do chocolate. Então, tudo é equilíbrio. E o que eu brinco sempre, né, falando sério, quando um paciente me procura para eu atendê-lo, eu sempre falo que o meu objetivo é ensinar o meu paciente a se relacionar com comida. Né? Às vezes eu vou em algumas festas e as pessoas falam, mas você faz dieta até em festa. Não, eu aprendi, né, com o tempo a me relacionar com a comida. Então, não significa que a gente tem uma mesa repleta de coisas, né, ou cheia de doces, enfim, que você tem que comer aquilo tudo. A gente tem que saber até que ponto a gente deve ir, até onde a gente deve parar.
Tá certo, doutora, nós vamos dar uma pausa aqui no nosso assunto, nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouco com mais dicas e informações para vocês a respeito desse assunto, daqui a pouco. Voltamos com mais um bloco do nosso programa hoje. Nós vamos continuar nosso assunto. Nós estamos falando sobre alimentação saudável durante o período de Páscoa. Esse período que as pessoas gostam tanto de comer chocolate e se esbaldar na alimentação. A gente vai continuar nosso papo, doutora Priscila. Doutora, nós demos algumas dicas aqui já para o pessoal, a quantidade que pode comer, qual tipo de chocolate é melhor numa escala, né, de preferências, vamos dizer assim. Agora, a gente não falou aqui em relação às restrições. Tem muitas pessoas que não podem comer porque tem diabetes ou tem restrição, intolerância à lactose. Como que as pessoas, aqui em Patos, no mercado que nós temos hoje, é fácil achar produtos específicos para essas pessoas? Sim, a gente encontra nos supermercados e algumas lojas específicas, né, desse tipo de alimento mais natural. A gente tem excelentes comércios em Patos já, que trazem esse produto. Existem no mercado, então, chocolates sem glúten, sem lactose, chocolates diets, tomando muito cuidado, porque as pessoas têm o hábito de comprar chocolate diet achando que vai ajudar no processo de emagrecimento e não tem nada a ver. Muitos chocolates diets, eles têm um teor de gordura mais elevado do que o chocolate normal. Tá? Então, o chocolate diet é indicado somente para quem tem diabetes. O que o produto diet traz é isso. Um produto diet, ele é específico para uma dieta, para alguma patologia. Eu posso chamar um chocolate sem glúten, sem lactose, também de um produto dietético, porque é para uma dieta específica por uma patologia. Tá? Então, encontra sim, os preços variam muito, claro que não são produtos baratos, mas para quem não abre mão de um chocolate, vale a pena investir num produto que não traga malefícios à saúde. O que eu sempre alerto leiam os rótulos dos alimentos para saber, né, até que ponto o custo-benefício vale. Porque, às vezes, as pessoas têm essa dificuldade de encontrar o rótulo, de entender, de interpretar. E sempre são muito pequenos, né? Então, olhar o rótulo, a quantidade... A gente está falando de chocolate, a quantidade de gorduras é extremamente importante para o grupo de dislipidêmicos, ou seja, pacientes que têm colesterol alto, e a quantidade de açúcar para pacientes diabéticos, né? Para quem tem intolerância à lactose ou a glúten, verificar se tem traços de glúten ou lactose, ou se contém glúten ou lactose para não consumir. Então, a dica principal para quem precisa de uma dieta específica é ler rótulos, tá ok? Agora, o chocolate, a gente falou da quantidade que as pessoas devem comer, mas existe, inclusive, algumas pesquisas mostrando que o chocolate é benéfico para a saúde, desde que seja consumido moderadamente. Sim, desde que ele seja consumido 30 gramas diária, o amargo, 50% a 70% cacau. Esses trazem benefícios anti-inflamatórios, protetores cardíacos, deixa eu ver mais, anti-inflamatórios, antioxidantes e protetores cardíacos são os principais benefícios. Eles têm são ricos em fósforo, potássio, zinco, algumas substâncias, né, que a gente precisa na nossa alimentação. A gente pode trazer o chocolate, assim como o vinho, né, numa dose diária pequena, como um auxiliar para a saúde, sim. A gente pode considerar ele, desde que sejam dentro dessas especificações que eu falei. Agora, a gente está falando aqui da quantidade, mas tem alguma dica para as pessoas de casa conseguirem manter na risca essa quantidade? Sim. É só não evitar esses estoques de chocolate em casa, né? Então, você quer comer? Vai na rua, compra uma barrinha e pequena, guarda no freezer e come fracionado. Se ganha o ovo de Páscoa, quebra ele, coloca dentro de uma vasilha e vai comendo aos poucos. Não abram todos os ovos de Páscoa de uma vez. Os ovos de Páscoa trufados, eles são mais calóricos, né?
Existe também a possibilidade de se colocar frutas secas, né, junto com o chocolate, as oleaginosas, castanhas, castanha do Pará, amêndoa, enfim. Esses, apesar de elevar o valor energético, eles trazem um valor nutricional melhor, porque eles são vai fazer com que o chocolate, né, quem for produzir o seu ovo de Páscoa em casa, então uma dica é colocar essas oleaginosas, amêndoas, castanhas, porque vai oferecer um tipo de gordura benéfico à nossa saúde. Agora, além dos chocolates, agora a gente está entrando na moda também dos panetones. Principalmente também a gente tem o hábito de comer o panetone no período de Natal, mas agora também tem esse hábito na época da Páscoa. Esse alimento também é um alimento que tem que ter cuidado, é um alimento calórico. Extremamente energético, né? Se for na soma de todo o final de semana, porque a gente está falando de chocolate, mas tem bacalhau, muita gente sai da quaresma e bebe demais, né? A gente está falando apenas de uma vertente da Páscoa. Então, todos esses outros auxiliares, obviamente, vão ajudar na elevação de consumo energético durante esses dias. E o que se tem que fazer, então, para evitar que na segunda-feira estejamos 2, 3 ou mais quilos a mais do que na Sexta-feira Santa, né? De hoje até sexta-feira, tentar fazer a alimentação mais leve, mais desintoxicante possível, né? Então, o que é uma dieta desintoxicante? Mais líquida, fazer aqueles sucos com gengibre, limão, couve, né? Tentar fazer uma dieta mais intoxicante, com maior quantidade de água, se hidratar bastante, para tentar já proteger o organismo com esses excessos do final de semana. Bom, já que nós falamos, então, entramos nas outras vertentes da alimentação desse período, na quaresma as pessoas têm o hábito de comer peixes, de comer ovo. Esse tipo de alimento é um alimento mais saudável que, além da quaresma, deve ser inserido na dieta do ano todo? Com certeza. Tá? O ovo ele já caiu por terra há muito tempo, aquela ideia de que fazia mal para a saúde. É possível, sim, consumir ovos sem que eleve-se o colesterol, porque a gente tem em carnes também uma quantidade de colesterol elevada. A digestibilidade do ovo e do peixe é muito mais fácil do que a de uma carne. Tá? Então, eu considero, é um produto que é um alimento que eu considero bem mais saudável pelo valor energético, pelas propriedades nutricionais, a gordura que se tem no peixe, né, é muito mais saudável, inclusive, do que a que se tem em carnes, principalmente aquelas carnes com teor de gordura mais elevado, que são as carnes mais nobres, como picanha, filé mignon, que tem uma quantidade de gordura bem elevada. A gente poderia dar alguma dica aqui para as pessoas de como escolher o peixe, já que muitas pessoas têm dúvida? Primeira coisa é conseguir um fornecedor que seja idôneo. Comprar peixe aqui, né, onde a gente está longe de mar, a gente sabe que sofreram intempéries de transporte, enfim, em alguns lugares ainda desligam os freezers para economizar energia. Então, aquele peixe que a gente vai no supermercado, na peixaria, que tem uma camada de gelo, uma placa de gelo em cima, aquilo é um indicador de que ele passou por um processo de descongelamento e recongelamento, ou seja, o transporte foi inadequado. O ideal era peixe fresco, mas isso, né, a gente não consegue na região, mas quando for consumir, evitar esse com essa camada de gordura, essa placa de gelo por cima. Tá? E tem algum produto que seria de melhor qualidade, que seria melhor para uma dieta saudável? Os peixes, no geral, eles fazem bem à saúde, né? Sardinha, que é bem preço bom, barato e que traz benefício à saúde. E ovos, pessoal, eu tenho indicado os ovos caipiras porque são mais saudáveis, menos hormônios, né? E aqui a gente não tem peixe em abundância, mas a gente tem ovos que a gente chama de orgânicos, né? Fora daqui, que custam super caro nos mercados das capitais, e a gente tem com preços bem acessíveis aqui na nossa cidade. Agora, acabou o período de festa, o sábado aleluia, o domingo de Páscoa. Como que eu vou fazer para me retomar na minha rotina
devo procurar um profissional para aquelas pessoas que estão desesperadas, querem retomar a rotina e uma alimentação saudável? Ou introduzindo os alimentos mais saudáveis ao longo da minha alimentação? Como que eu devo proceder? Não tem que esperar, né? Aí, André, eu acho que quando a pessoa ela quer mudar o estilo de vida, tem que ser imediato. Então, independente da Páscoa começar ou não, a busca ela deve acontecer o mais rápido possível, com a intenção de trazer benefícios à saúde. E, claro, eu sempre falo, né? Atividade física de segunda a segunda, porque final de semana a gente come também, né? Por que não praticar uma atividade física? Não precisa ser uma intensidade tão elevada, mas não ficar o dia inteiro em casa, no sofá, vendo televisão e comendo. Praticar alguma atividade, caminhar. A gente tem o Mocambo, que é um lugar extremamente agradável, a Lagoa da Rodoviária, a Praça Getúlio Vargas, são locais que eu particularmente gosto de Patos de Minas para a prática de atividade ao ar livre. Eu acho que isso traz uma... Né, e a gente tem ainda o benefício de ter a nossa praça fechada nas manhãs de domingo para a prática de atividade física. Então, esse é um convite que a sociedade... que o município faz a sociedade para ir para a rua e praticar atividade física, se movimentar e evitar que a nossa cidade faça parte dessas estatísticas de excesso de peso, né? Tá certo. Doutora, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com mais informações. Lembrando, gente, que vocês podem participar conosco pelo telefone, pelo WhatsApp, mandar perguntas. Tem alguma dúvida? Se não puder ser esclarecida hoje, a gente vai estar aqui, a gente sempre tem essas visitas justamente para esclarecer vocês a respeito de todas essas dúvidas. E lembrando também que todas as pessoas que participarem pelo telefone, o 38214488, ou pelo WhatsApp, vão concorrer no fim do programa a um brinde da L'acqua di Fiore. Nós voltamos daqui a pouco. Voltamos com mais um bloco. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer aqui a presença da doutora Priscila, nutricionista, que participou conosco hoje. Queria que você deixasse o recado para o pessoal, então, de conscientização nesse período. Comer o chocolate, sim, mas com cuidados, com ressalva. E também onde que o pessoal pode te encontrar. Bem, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. A minha dica é o equilíbrio sempre, né? Tudo na vida com equilíbrio faz bem. Se hidratar bastante, evitar os excessos de bebida para aquelas pessoas que ficaram aí a quaresma distante da bebida. E eu atendo na clínica Especialité. Normalmente eu cuido da minha agenda porque eu associo com outras coisas. Então, deixo meu telefone, 34 99990 5600 é o meu número, ou da clínica Especialité. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Contamos com você mais vezes aqui também. Obrigada. Boa noite a todos. Boa Páscoa. Tá certo. Então, tá certo. Nós voltamos daqui a pouco com mais um bloco, na realidade, com a participação do Dr. Domingos, que vai falar sobre os cuidados agora, porque começou no fim de semana uma nova estação outono, e ele vai dar as dicas de doenças típicas dessa estação. Mas antes, eu vou chamar a Flávia, que traz o recado do Colchão Oriental J2000. É com você, Flávia. Olá, você que é telespectador do programa Mais Saúde, você que já vem acompanhando o nosso programa e a gente sempre falando dos benefícios do Colchão Oriental J2000, você já conhece, já ouviu falar como ele é interessante para reduzir as dores, para ativar a circulação, para diminuir o estresse, para te dar uma noite de sono melhor. Então, nós fomos atrás de alguns usuários, algumas pessoas que já adquiriram o Colchão Oriental J2000 para ver como eles estão agora depois que eles começaram a usar o colchão. Vamos dar uma olhadinha. Eu sou o pastor Cláudio Pacheco, essa é minha esposa, a missionária Valdimeire. Há mais de uma década, nós somos usuários do Colchão Oriental J2000. Desde quando usamos esse colchão, nós testemunhamos que algumas dores que existem no nosso corpo deixou de existir e nós também tínhamos alguns problemas alérgicos, o qual nós também deixou de existir conosco.
Usamos e recomendamos o colchão oriental J2000. Tá vendo, pessoal? Muitas pessoas já estão sendo beneficiadas com o uso do colchão oriental J2000. Se você também tem interesse em conhecer, saber melhor sobre este produto que ajuda muito na nossa saúde, ligue para o 0800 943 2000, peça uma visita sem compromisso, você vai entender melhor qual é o tipo de colchão que você pode adquirir que é melhor para você. O colchão oriental J2000 existem vários modelos. Eu tenho certeza que vai ser o melhor para você. Basta você ligar então para o 0800 943 2000, agendar uma visita sem compromisso. Eu tenho certeza que você vai melhorar a sua qualidade de vida. Voltamos com mais um bloco agora com a participação do Dr. Domingos, que é pediatra, e vem falar para a gente, doutor, os cuidados, porque começou nesse fim de semana, mais uma estação, uma nova estação que é o outono, e junto com o outono a gente sabe que vem algumas doenças típicas. Quais são elas? Ayandra, boa noite, telespectadores. Antes da gente já entrar nas doenças mesmo, gostaria de deixar duas coisinhas. Nós estamos num país tropical e, quer queira ou não, o mundo está aquecendo. Nós estamos vendo algumas doenças, por exemplo, os americanos, que são pessoas que estudam mais, são mais focados em estatística, eles já começam a colocar, por exemplo, né, com a síndrome da Zika, eles já estão vendo algumas, parece que em torno de 80 cidades da Flórida que vão ser infestadas pelo Aedes lá nos Estados Unidos. Do mesmo jeito que a malária vai subindo mais para as regiões subtropicais, né? Então, nós estamos vendo um aumento das doenças tidas como tropicais, tá? Por quê? Porque o mundo, quer queira ou não, ele está aquecendo, tá? Então, os vetores vão aumentando e a gente vai até mesmo confundindo um pouquinho. E a outra coisa, porque quando a gente fala nas estações bem definidas, né? Verão, outono, primavera, inverno, no Brasil nós temos duas estações mais definidas, uma quente e chuvosa, outra seca e fria, tá? Então a gente assim fica um pouquinho, a gente distingue bem. Até alguns anos atrás você via doenças do verão, né? Diarreias, hepatites, doenças de pele, doenças de infestações, tipo piolho, sarnas. A gente via muito isso há 15, 20 anos atrás e bem definido. Você começava em outubro e até março, abril, esse tipo de doença. Chegava-se nessa época do ano, o que nós começamos a aumentar? As ites, né? Sinusites, rinites, tá? Doenças de fundo respiratório, quase sempre marcadas pela baixa umidade do ar. Então, nós começamos a estação onde as pessoas estão mais próximas, o frio faz com que a gente comece a ficar um pouquinho mais perto um dos outros, o verão é mais despojado, o verão é mais light mesmo, e agora não, agora uma estação onde o contato das pessoas é maior um pouquinho, onde os ambientes já ficam mais fechados, você, às vezes, de manhãzinha, tardinha, você já vê temperaturas mais baixas e a tendência é a casa ficar mais fechada. Então, a gente começa essas síndromes, principalmente essas respiratórias, com os resfriados, as gripes, como dissemos, as sinusites, as rinites, e elas levando às outras complicações, como as bronquites, as pneumonias, que é nessa época do ano que a gente vê. Mas ainda fica um alerta ainda. De 15 dias para cá, apesar das estatísticas em patos não mostrarem tantos, uma parte por erro nosso até, nós notificamos pouco, mas nós estamos tendo muito caso de dengue, tá? Alguns de zika que a gente não tem como determinar bem, porque as sorologias ainda são impraticáveis no nosso meio, mas nós estamos com os ambulatórios dos hospitais, os ambulatórios públicos lotados, tá? Se você notar de 15 dias para cá, você passa perto dos hospitais, perto da UPA, perto dos postos de saúde, estão todos lotados, que apesar de ser final da estação, mas parece que é aquele último respiro dos pernilongos, né? Vamos atacar todo mundo, porque vai ter uma época de fome daqui para frente. Pois é, além disso, a gente sabe, como o senhor mesmo disse, que as estações não são muito definidas mais. Embora a proliferação do Aedes aegypti, a dengue, agora essas novas doenças que a gente está conhecendo, tem poucas informações ainda, o Zika vírus, o chikungunya, a gente até então sabia que era uma doença típica de verão, mas continua agora também durante esse período de transição do outono para o inverno,
Inclusive, gente, nós conversamos hoje com o meteorologista, o Luiz Ladeia, do 5º Distrito, lá em Belo Horizonte. Ele disse que tem previsão de chuva para essa semana. Então, tem que ter cuidado, tem que cuidar muito do ambiente, do seu quintal. Nós fizemos uma matéria essa semana também mostrando quantidade de pessoas reclamando de foco de mosquito da dengue pelo próprio lixo que as pessoas jogam. E a gente sabe que essa falta de educação hoje pode se transformar numa contaminação amanhã, né? Justamente, né? Então, assim, antes da gente pensar só nas doenças típicas da estação, e ainda mais algumas outras que a gente fala menos, mas a gente começa, geralmente junho já começa a varicela, a catapora, mais para frente um pouquinho a gente ainda tem as meningites, né? Por quê? Porque o aglomerado, e já vem com pessoas com a mucosa respiratória já debelada, já estragada pelo tempo, né? Então a gente começa a ter essas doenças que vão se infiltrar por via respiratória. Mas a grande quantidade mesmo de pessoas são com as doenças que infestam a via aérea superior. Pois é, inclusive tem uma notícia aqui, gente, que fala que a temporada de gripe começou mais cedo no Brasil esse ano. Isso é segundo informações gerais, inclusive de infectologistas, e que o vírus que ataca com mais força, geralmente em junho, julho e agosto, antecipou por 3 meses. Existe uma explicação para isso? É o que nós comentávamos antes. Eu acho que o tempo está mudado e mudou até a cabeça dos micróbiozinhos também. Eles também estão confusos, eles estão sem saber, né? Eles estão atacando, eles começam a ver, não, deu um tempinho mais quente, eles estão aí a polvorosa, mas a cada dia mais nós estamos vendo essas doenças mudarem um pouquinho. A gente comenta entre os colegas, né? Já está quase chegando na época de algumas doenças. Por exemplo, essa semana, de 10 dias para cá, o índice de herpanginas, de infecções da boca, de conferidinhas com aftas nas crianças, também mais do que quintuplicou, tá? A quantidade de crianças aí que se vê babando. Seriam sapinhos, não, esse tipo de doença? Não. É uma doença viral, né? Uma doença, existem 2 germes, o herpes e o coxsackie vírus. Os 2 atacam a mucosa respiratória, principalmente da boca e da garganta, e fazem estrago, provocando vesículas, pequenas bolinhas que se arrebentam e formam aftas mesmo, e com muita dor, a criança não consegue alimentar. Então, a gente tem visto muito isso, e geralmente ela é mais para frente um pouquinho também. Todo ano a gente esperava isso, maio, junho, né? Esse ano nós já estamos com ela agora, no final de março. Agora, a senhora é pediatra, mas é atuante aí também na saúde pública, e o senhor percebe que essas doenças acometem mais crianças ou adultos também, idosos? Sempre a criança, o estado imunológico, se a gente imaginar que a criança nasce com defesas fabricadas pela mãe que vão perdurar até 5, 6 meses. A partir daí, a criança começa a passar por um hiato que vai durar até 1 ano e 8 meses, 2 anos, que ela tem pouca resistência passada pela mãe e pouca que ela produziu. Então, a pior fase de doenças infecciosas é essa fase, de 6 meses até os 2 anos de idade. E é onde a criança ela está socialmente se interagindo, elas estão bonitinhas, né? Não é mais aquele bebezinho que está só enrolado nos panos, com a mãe vigiando. Escondida, né? Já é um nenenzinho que já sorri, é um neném que interage, é um neném bonitinho mesmo da gente pegar, e todo mundo, nós latinos, nós somos amáveis, né? Nós somos mais pegajosos, né? A hora que você vê os britânicos, os saxões, eles são mais frios, chegam, olham de mais longe. Nós não, nós tocamos, nós encostamos e nós levamos com isso nem sempre a coisa boa. Nós levamos também uma parte dos micróbios que estão carreados conosco. Mas a gente vê, então, a criança, principalmente dos 6 meses aos 2 anos, depois a criança do escolar, né? A hora que a gente vê os 5, 6, 7 anos, na ida para a escolinha, porque você mistura crianças de ambientes diferentes, de localidades diferentes no mesmo ambiente, né? E os adultos, idosos principalmente. Nós já estamos com 17% da nossa população acima dos 65 anos, que também é uma fase onde as pessoas irão diminuir a sua resistência e vão começar a sofrer essas doenças ligadas ao tempo também. Vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouco falando mais a respeito dessas doenças. Agora, nesse período, como cuidar, como tratar, como evitá-las também. E lembrando que vocês podem participar conosco através do telefone, do WhatsApp, e todas essas pessoas que participarem conosco estarão concorrendo ao fim do programa a um brinde da Laqua di Fiore. Nós voltamos daqui a pouco.
voltamos com mais um bloco, o último desse programa de hoje, Mais Saúde. E nós continuamos nosso bate-papo com o pediatra, o Dr. Domingos. Doutor, nós falávamos agora há pouco das doenças, as doenças típicas desse período, mas é importante a gente lembrar que dá importância também da prevenção, né? De como fazer essa prevenção, e lembrando aí que o senhor citou também a importância das vacinas. Hoje a gente percebe que muitas campanhas não têm uma adesão em massa, muitas pessoas deixam de participar dessas campanhas e, consequentemente, ficam mais passíveis aí de adquirir uma doença. Ayandra, nós tivemos duas grandes conquistas muito grandes da medicina. Uma foi vacina, tá? As doenças, a hora que você fala numa varíola, numa tuberculose, em algumas doenças que nós estamos considerando já quase que extintas, né? A hora que você vê sarampo, né? Sarampo aqui desde 87 que nós não temos nenhum caso relatado aqui no nosso meio, tá? Então, assim, isso graças à própria população, né? Os poderes públicos dão um pouco dessas vacinas, mas as pessoas correm atrás, as pessoas procuram, as pessoas buscam. Se aquilo é para a saúde delas, as pessoas acabam procurando. O que nós temos que melhorar e muito é a qualidade dos nossos gestores, né? O que a gente vê e é ano de eleição, né? A gente já fica sem algumas pessoas de vez em quando, porque o tema me é muito caro, mas as pessoas perguntam: você é político? Eu falo: não, mas eu me interesso, né? Porque eu interesso pela saúde das pessoas. O pediatra é, antes de tudo, um sonhador. A hora que eu vejo uma criança nascer, eu fico imaginando ele daqui a 20, 25 anos, o que essa criança vai estar fazendo, né? Eu não imaginava, há 25, 30 anos atrás, quando eu estava começando a mexer com as crianças, que as crianças iam estar tão desinibidas, tão falantes, né, que dominam por muito mais facilidade as tecnologias, né? Na minha época de molecote aqui em Patos, a gente tinha que entrar na aula da datilografia para aprender em 3 meses a SDF, que é o jeito de bater numa máquina, e hoje as crianças, em 2, 3 semanas, eles estão melhores que a gente em várias coisas. Então, assim, o sonhar com essas crianças é bom demais, demais, mas a gente vê muito sonho interrompido, a gente vê muita coisa triste acontecer por uma incompetência dos nossos gestores. Quando você vê que nós estamos aumentando dengue, o trabalho não é para ser feito agora, tinha que ter sido feito há 3 meses, há 4 meses atrás, há 6 meses atrás, né? Quando a gente vê campanhas de vacina que estão sendo mal sucedidas, por que das televisões, por exemplo, aqui em Patos, nós não usamos nada para orientar as pessoas ainda chegam lá na unidade, lá na UPA, sem saber onde é que procura a hora que está queimado, onde é que está machucado, né? Nós não temos nenhum programa, né? Nós não temos assim o acesso, né? A informação, a divulgação. Justamente, eu acho que os meios de comunicação estão aí. O século XXI é o século da comunicação, né? E a hora que você vê o que é que nós usamos disso para orientar as pessoas, né? E aí você vê só denúncia, e fica parecendo que os meios de comunicação estão contra uma gestão ou contra outra, e, na verdade, não. Aquilo ali é o que aflora. Vocês aqui devem ter muito mais conhecimento. A hora que acontece lá de um colega nosso que, às vezes, nega atendimento, que atende mal, né? Muito antes de ser informado polícia, já está aqui na televisão, já está ali. Então, assim, nós temos que reverter isso, não ficar só no paliativo, no curativo. A gente teria que fazer um trabalho muito mais de orientação, muito mais de prevenção, né? Quando você vê que nós estamos falando que o tempo está mudado, a hora que você anda na faixa do córrego aqui da Fátima Porto, que há 3, 4 meses, quando estava seco, quer dizer, tem um monte de terra, por que não foi retirado? Né? E se der uma enchente hoje, quer dizer, graças a Deus esse ano passou até livre, apesar dos asfaltos, da coisa toda, mas cada pocinha dessa pode ser ninho de um Aedes aí. Então, eu falo assim, a qualidade da nossa gestão, eu sei que o dinheiro é pouco, eu sei que nós estamos num país com dificuldades, mas a qualidade da nossa gestão é muito, muito, muito aquém do que a população merece. Isso acaba contribuindo, então, para a proliferação dessas doenças? Sim, claro que sim. Tá? Quando você vê espaços mal conservados, né, mato no meio da cidade, a cidade hoje virou braquiária pura, a cidade virou... Né, então, fala assim, você vê mato, você não vê mais jardins, não vê nada disso, o que vai proliferar ali? Daqui a pouco começa
tem o pernilongo, vai ter o sapo, vai ter a cobra, vai ter alguma coisa ali para se alimentar. É uma cadeia alimentar. Os insetos, eles não sabem onde começa a nossa casa, onde começa a rua, né? Eles vão e tentam se acomodar por ali. Tanto é, por exemplo, que o Aedes ele passou a ser muito mais um inseto intradomiciliar. Hoje ele vive dentro das casas da gente, né? Então, assim, olha que isso também a gente pede à população para que vá, para que combata, que 80% dos focos do mosquito estão dentro de casa, né? Mas não adianta quando você não tem um exemplo. Eu acho que a sociedade como um todo, ela requer exemplos, né? A hora que você vê o que está acontecendo no país como um todo, seja no nível federal, estadual, municipal, as pessoas vão perdendo a razão de sonhar, né? E eu não queria perder isso, porque a cada criança que eu te vi, a hora que a gente vê um sorriso de uma criança, eu tenho que imaginar ele daqui 5, 10, 15 anos. Eu não posso imaginar eu perdendo uma criança dessa porque pegou uma pneumonia, porque pegou uma rinite, uma sinusite, uma doença que foi mal conduzida e nós ceifarmos uma vida no começo da sua existência, né? Então, isso para nós é impraticável, né? Isso aí não tem jeito nem de sonhar com uma coisa dessa. Agora, o senhor falou da importância da informação, é isso que nós estamos tentando fazer aqui hoje, né? Com o programa Mais Saúde, toda semana nós tentamos trazer informações para vocês com a participação de pessoas como o senhor que traz essas orientações, essas dicas, justamente para que as pessoas tenham acesso a essa informação e tentem evitar que isso aconteça. E só quem tem uma viseira muito grande, Ayandra, não percebe. A gente sai daqui, a hora que eu saio daqui e vou voltar para o hospital, são 2 esquinas daqui, tá? No meio do caminho as pessoas já me param, vi a entrevista. No outro dia, tá, as pessoas comentam. Então, assim, é um lugar onde as pessoas, o local, assim, acho que quando a gente fala que se você quer ser universal, você tem que cantar a sua aldeia, né? O poeta já falava isso. Então, assim, quanto mais a gente falar para a nossa gente, da nossa gente, não tenha dúvida de que você está abrangendo muito mais aquele conhecimento. Então, assim, às vezes um cuidado que serve para o Rio de Janeiro, para São Paulo, pode não ser o mesmo para Patos, né? Então, assim, a gente tem que adequar a forma, a divulgação, onde, a coisa toda da cultura do lugar, né? E a gente tem aproveitado pouco, tá? Nós temos meios de comunicações, seja rádio, a própria televisão, que são fantásticos. Nós temos aproveitado pouco, né? Espero que os dirigentes não vejam só como essa coisa toda é de um partido A, é de um partido B, né? Nós temos que levar a informação a essas pessoas. Agora, a questão da saúde pública aqui em Patos de Minas, como que está a questão da saúde pública aqui em Patos e com que vocês têm deparado, principalmente na UPA, onde o senhor presta atendimento, com quais doenças vocês têm deparado mais agora nesse período? Doença, é difícil a gente falar, pode parecer muito pesado, tá? Mas a primeira seria o descaso, né? O descaso do acesso, né? Você vai, os buracos que estão lá, as mães chegam lá reclamando, doutor, eu saí lá do bairro, lá do Esperança lá, tive que pegar 2 ônibus, né, saculejando, menino vomitando dentro do ônibus, né? Então, assim, eu acho que o descaso, a hora que você chega e tem que esperar, por quê? Porque a atenção básica funcionando pouco, né? Então, os postos de saúde não têm vagas para uma emergência ou 2 em cada posto, então, as pessoas têm que se dirigir a unidade maior. Chega lá, você não tem a medicação, chega lá, encontra um profissional, a culpa é da gente também, tá? Eu falo assim, chega lá, encontra um profissional de cara ruim, né? De cara amarrada, prestando um serviço de qualidade ruim para aquela população. Então, assim, é uma série de coisas, não vou me eximir, falar que a culpa é só do dirigente. A gente vê pessoas bem intencionadas, vemos aí um secretário de saúde que assumiu, bem intencionado, mas até ele conseguir entender o que está acontecendo, e a coisa é muito maior, não é só isso, é aquela coisa do sonho, da esperança, do falar, né? Nós ficamos numa administração, infelizmente, que tinha tudo para acertar com algumas coisas, né? Porque não era vinculada a nenhum dos 2 grandes grupos políticos da cidade, mas se fechou tanto, né? E não conseguiu colocar para fora nada do que precisava a cidade. E quem sofre são as pessoas, né? Então, as pessoas que estão no lugar é que vão sofrer com aquilo lá. Então, a nossa saúde pública não vai bem, né? Se você for ver lá no regional, por exemplo, tiramos a emergência de lá. Será que o índice de cirurgias que passou-se a ter compensou a retirada dos pequenos traumas? Né? A gente ainda vê que ainda aumentou, mas muito pouco, né? Você vê gargalos muito grandes assim de
de plantonista, dia de plantão, tem dia que chega o comunicado, não pode, hoje lá no regional não tem pediatra, né? Hoje o CTI está funcionando, por quê? Porque a diretora, que teve até que se exonerar, né, falou assim, ela estava assumindo plantões, quer dizer, indo cobrir vagas porque estava falho o sistema todo, né? Você pega de tudo, desde a formação do profissional, você pega as hierarquizações do serviço todo, nós não temos nada que está assim a contento. Essas tentativas individuais, tentativas pontuais, né, o PATS tem que rediscutir isso tudo, né, e senão nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Tá certo. Em relação às doenças, então, necessariamente ditas, com que vocês têm deparado lá? Então, nessa época, nós ainda estamos com as doenças febris, né, as gargantas, as amigdalites, pneumonias, muita diarreia ainda, diarreia com vômitos, tá? Então, saindo dessa fase do verão, mas já começando os resfriados, e aí já vai abrindo a porta para sinusites, e nós estamos com 20% a 25% das crianças com algum grau de atopia, caminhando para os processos asmáticos, né? As antigas bronquites que a gente comentava aí, os nomes hoje, você hoje vê a quantidade de crianças usando as bombinhas aí é muito grande, e a hora que começa a mudança de tempo, você já vê esses quadros aparecerem, que já estão aparecendo, tanto nos serviços privados, quanto nos serviços públicos. E como fazer para evitar essas doenças e, caso já tenha acontecido, como tratar? Qual a forma de tratamento? A primeira coisa é tratar do nosso planeta, né? Tratar com dignidade, onde que você vê, seja as áreas verdes, as áreas de ventilação, né? Uma cidade limpa, uma cidade... Então, assim, a gente cuidar, não é jogar aquele papel na rua que vai entupir um bueiro, que vai servir lá de baixo para um criatório do mosquito, né? Então, a gente começa pelo cuidado com o planeta, começa com o cuidado com a nossa casa, casas desde a hora de construir bem ventiladas, casas bem arejadas, que deixem o espaço, por quê? Porque não tem nenhuma substância melhor do que o sol para dar uma desinfetada nos ambientes de casa, de apartamentos, né? Então, o sol é importantíssimo para isso. Então, nós temos que ter uma vida tranquila, né, sem correrias. A gente vê o mundo, ainda quando você pega essas crises econômicas, igual nós estamos passando, o desemprego chegando, os níveis de estresse vão aumentando, as doenças vão aumentar certamente com isso, tá? E aí vem os cuidados propriamente ditos, né? Maior hidratação, principalmente com as crianças, uma veste mais adequada, porque ao longo do dia nós vamos ver dias muito quentes, à tardinha e à noite, a tardinha e a noitinha já esfriando, então o agasalho tem que ser compatível com aquela hora do dia, com aquela estação, né? A gente cuidado com os lugares fechados, com os ambientes onde, se tiver uma criança tossindo, por exemplo, uma pessoa que tosse, ela joga perdigotos, joga bacilos até a 4 metros de distância, quer dizer, então a chance dela infectar alguém ali é sempre muito grande. A criança que está doente, o melhor lugar dela é em casa, não é na escola. A escola é um lugar excelente de aprendizado, de socialização, mas não de se curar da doença dentro de escola. Doença é cuidado em casa, com os familiares, que é o melhor jeito de estar se cuidando. E hidratando, limpando as vias aéreas, principalmente com os soros. Parecem umas medidas muito singelas, muito à toa, mas são de eficácia muito grande, tá? E depois, não deixar que a doença propriamente dita tome força. Aquela criança que tossiu hoje, tossiu amanhã, tá aí segundo, terceiro dia, começa a febre, não vamos esperar mais uma semana, né? Vamos nos dirigir ao posto de saúde, vamos nos dirigir, se for preciso, à UPA, se for preciso, aos serviços, aquelas pessoas. Hoje nós temos impactos em torno de 20%, 25% das pessoas têm algum convênio, né? Vão procurar os serviços privados, que também prestam uma assistência no conjunto total da comunidade. Mas não deixar essa doença tomar força, porque depois o que vai se gastar, o que vai ter de sofrimento é muito maior do que a prevenção. Para a gente caminhando agora para finalizar, o senhor falou da importância dessa questão de cuidado, né, com a tosse, com a contaminação pela tosse. Tem alguma dica para as pessoas tossirem, higienização, lavar bem as mãos? Sempre lavar as mãos. O álcool gel hoje está disponível nos comércios, em todo lugar, né? Uma forma que todo mundo sempre fazia,
começava a tossir, a mãe falava, põe a mãozinha na boca, né? Hoje sabe-se que não, a mão vai depois pegar outra coisa. Hoje a gente vai tentar tossir, espirrar na face interna do braço, né? Por quê? Porque é um lugar que vai estar mais protegido, você não vai estar disseminando tanto aqueles micro-organismos igual na própria mão, tá? Então, é importante, a gente já vê, melhorou-se muito, antigamente você via os lenços de pano, né? Que ficava ali um incubatório de micro-organismos ali, hoje você vê os lencinhos de papel, você vê, a coisa está melhorando, mas nós podemos melhorar mais. Tá certo. Tem uma pergunta aqui, do Moisés. Ele está perguntando o seguinte: o uso do soro fisiológico diário pode irritar a micose? A mucosa, não, tá? Por que que não? O soro fisiológico ele tem 0,9 gramas de sódio dentro de 1 litro de água, tá? Então, o que vai acontecer? A mesma concentração que tem do nosso soro, da parte do sangue, sem as células vermelhas, sem as células brancas, o que sobra, o sobrenadante, a parte líquida, é um soro fisiológico, tá? Então, assim, de maneira alguma, ele vai irritar. O grande problema é que vários desses remédios vêm, às vezes, com alguma substância, por exemplo, algum conservante, como cloreto de benzalcônio, como esses conservantes é que podem irritar, mas o soro fisiológico puro, e é importante que quando a gente guarda ele em casa, que não guarde por tempos muito grandes, porque ele serve também como fontes de crescimento de bactérias, de fungos, tá? Então, aquele que vai ser usar por um período curto e trocar. O soro mesmo em si, ele é até barato, ele é até em conta, não ficar armazenando por tempos grandes, ele é aberto. Agora, tem um recadinho aqui. Primeiro, uma pergunta, ela está perguntando, a Gisele, se o remédio Descongex, é isso mesmo? Se esse remédio pode dar sono na criança, e está te parabenizando, diz que te adora. Muito obrigado. O Decongex, ele tem a pseudefrina, né? Ele tem algumas substâncias que são vasoconstritores que vão diminuir a coriza, tá? A gente até alguns anos atrás era a primeira escolha, a gente usava esses descongestionantes, Decongex, Naldecon, Descon, mas hoje sabe-se que eles também secam um pouquinho da mucosa e vão secar um pouquinho do catarro dentro dos seios da face, propiciando as sinusites, dentro do pulmão, propiciando até as pneumonias. Então, não é a primeira escolha. E ele pode dar, sim, um pouco de sonolência, como pode também dar um pouco de irritabilidade. Algumas crianças, porque ele tem um agente agonista, né, esse que faz essa vasoconstrição, pode deixar a criança um pouquinho mais agitada também e algumas mais sonolentas. Tá certo, vamos divulgar agora então o ganhador do nosso sorteio de hoje, o brinde da Lacqua di Fiore, que fica na Rua General Osório, tem sempre promoções para vocês lá. E o ganhador de hoje, na realidade a ganhadora é a Angelita Melo, do telefone 3814, final 28. Parabéns para você, Angelita. E nós também temos que agradecer aos nossos parceiros que colaboraram com o nosso programa de hoje, a Enigma, que me veste aqui todas as terças-feiras, fica na Rua General Osório, o telefone de lá é 3823-3955, ao Salão Thiago Lima, que sempre produz aqui também para o programa, o telefone 3825-8378, e a Floricultura Apolo, que hoje enfeitou aqui os nossos estúdios com um arranjo artificial de rosas muito bonito, e é bom que não causa alergia, né? Para quem tem alergia. E também gostaria de mandar um abraço lá para a Lourdinha e equipe, que sempre nos enfeita, que enfeita nossos estúdios. E, claro, agradecer também aos nossos participantes. Obrigada pela sua presença aqui hoje, doutor Domingos. Espero que suas palavras tenham alcançado realmente quem precisa alcançar e que a gente caminhe para uma cidade mais limpa e também mais saudável. Obrigada pela sua participação. E mais feliz, Ayandra. Acho que o importante é agradecer esse espaço, né? A gente agradece muito, 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 e acho que a população tem que participar e prestigiar, né? Porque um espaço como esse, que é de informação, que é de trazer felicidade mesmo às pessoas. Tá certo. Contamos com sua presença mais vezes aqui. Obrigado. Tá certo, gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês também, ter acompanhado nosso programa hoje, e nós voltamos na próxima semana com muito mais informações e muito mais amor também para vocês. Até lá.